que você acha, Regiane? Podemos começar? Oi, podemos sim. Então, vamos lá. Recording in progress. Boa noite. A sessão está declarada aberto este evento, né, que contará com a palestra Crimes contra as Mulheres, com a doutora Malveio. Seja bem-vinda, doutora. Doutora é promotora de justiça do enfrentamento à violência doméstica do Ministério Público do Estado de São Paulo. Tem especialização em vitimologia pela IUC, a Universidade da Croácia, e é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da USP. Eu desejo uma boa palestra a todos. Nós sabemos da importância que é a gente conhecer mais esses problemas relacionados às mulheres. Essa questão, a gente sabe da importância que é dos órgãos públicos, né, que representam o Estado, estarem fazendo esse enfrentamento. Então, é sempre bom a gente estar ouvindo esses órgãos que trabalham com esses problemas relacionados às mulheres. Bem-vinda a todas, todos e todos. Muito obrigada. A palavra, doutora. Boa noite a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Primeiro, eu queria dizer que é uma satisfação, aceitei esse convite muito gentil do SINDI-MPU, é uma satisfação estar aqui com vocês hoje, e me pediram para falar um pouquinho sobre crimes contra as mulheres, né? Então, eu vou começar compartilhando aqui uma apresentação que eu preparei para a gente ter mais uma base de acompanhamento aqui. Quando a gente fala, né, então, começando, eu queria falar um pouquinho sobre os dados estatísticos atuais, né? Então, nós estamos agora com um levantamento muito recente que constatou que, vou voltar aqui um segundo, que constatou que nós estamos com um feminicídio a cada 7 horas, a cada hora 30 mulheres são agredidas fisicamente, um estupro a cada 10 minutos, e no período da pandemia, mais crítico da pandemia, de março de 2020 a dezembro de 2021, nós tivemos 100 mil casos de violência sexual contra mulheres e meninas no Brasil. Esses dados do Brasil. E aí a gente fica pensando como que nós chegamos nessa situação, né? Como que nós viemos parar nisso? A gente tem que começar a pensar um pouco de onde a gente vem, então, né? O direito, ele é um reflexo do momento social, então ele reflete um pouco aquele momento da sociedade, e também ele é uma forma de se coibir ou se estimular algum comportamento. Então, por exemplo, eu sempre dou o exemplo do uso de cinto de segurança, né? Então, quem é mais jovem aqui sabe que durante muito tempo a gente andou nos veículos sem usar cinto de segurança. Até a hora em que veio uma lei com uma punição, com multa, né, financeira alta, com pontos na carteira, e a gente passou a usar o cinto de segurança, e agora é inimaginável a gente entrar no carro e sair, pegar uma estrada, por exemplo, sem cinto de segurança. A gente acaba todo mundo já usando o cinto quase que automaticamente. A mesma coisa, por exemplo, fumar em local público. Antigamente se fumava em restaurante, se fumava em avião. Eu conto isso para as minhas filhas, elas não acreditam, elas acham, né, uma coisa de doido. Mãe, mas como alguém fumava dentro do avião fechado? Era assim, até a hora que vem. Então, e as pessoas começam a observar, então, essa mudança de comportamento. Os crimes contra as mulheres nem sempre foram tidos como relevantes para a sociedade, né? Então, quando a gente pensa no final do século XIX, começo do século XX, a sociedade era uma sociedade muito rural, né? Então, era uma sociedade de pessoas que moravam no interior do país e viviam da plantação, enfim, viviam da agricultura, e a mulher, ela era praticamente uma propriedade do homem, né?
Então, a gente olha nas ordenações filipinas, que foi o código que ficou em vigor até 1830, havia uma previsão expressa para o homem matar a mulher no caso de adultério. E bastava a mera suspeita desse adultério, não precisava nem que fosse consumado, né, confirmado esse adultério. A mesma coisa o estupro, para você comprovar o estupro, tinha todo um procedimento que a mulher tinha que cumprir para comprovar aquele estupro. Depois das ordenações filipinas, a gente tem o Código Imperial que ficou em vigor até 1890. Lá ele não autorizava mais o feminicídio, mas ainda assim existia o crime de adultério. E era muito interessante porque o crime de adultério só quem praticava era a mulher, o homem não praticava o crime de adultério. O homem só era punido se ele mantivesse uma amante financeiramente. Então, a preocupação do legislador naquela época era muito mais a proteção o caráter patrimonial, a proteção era ao patrimônio e não tanto a questão da família, né? Então, a fidelidade da mulher ainda podia ser punida com a morte, e o acusado, o marido, ele tinha um benefício da lei, ele era tido como em estado de completa privação dos sentidos, então justificava-se esse homicídio. O Código Civil, por outro lado, que ficou em vigor até 2003, ou seja, do ponto de vista histórico até outro dia, o marido, ele era o chefe da sociedade conjugal, e a ele competia, por exemplo, autorizar que a mulher exercesse a profissão, né? Então, a mulher não poderia trabalhar sem autorização do marido. A mulher, quando ela se casava, ela se tornava relativamente incapaz. Ela era equiparada aos silvícolas, aos indígenas e aos pródigos. Então, uma mulher que tinha a plena capacidade civil dela aos 21 anos, quando ela se casava, ela perdia essa capacidade e aí o homem tinha que autorizar diversas ações dessa mulher. Nosso Código Penal, ainda em vigor, é de 1940. Ele trazia o homicídio, a figura do homicídio privilegiado, né, que era aquele crime passional, e surgiu, então, essa tese da legítima defesa da honra. Então, o marido, quando matasse a mulher, poderia alegar que ele estava em legítima defesa da sua honra. Os crimes sexuais, por exemplo, eles constavam do capítulo que chamava dos crimes contra os costumes. E na exposição de motivos, fala alguma coisa do tipo, nos crimes sexuais, nunca o homem é tão culpado, né, e a vítima também nunca é tão inocente, ou seja, já dava ali uma justificativa para os crimes sexuais, né, no caso o estupro. O crime sexual, ele era muito grave porque ele impedia aquela mulher de casar, né, a mulher, ela era desvirginada ou era deflorada antes do casamento, então ela estava impedida de casar. Então, o próprio código previa a figura do matrimônio reparador. Então, se essa mulher casasse com o autor da violência sexual, o crime deixava de existir. Ao mesmo tempo, se ela se casasse com o terceiro, ou seja, se ela conseguisse casar com o terceiro, o processo ficava muito difícil de prosseguir. Tinha que ter uma representação, enfim, tinham várias etapas que você tinha que fazer a mais para conseguir prosseguir com esse processo. Tudo isso para mostrar que a mulher ela não era protegida na sua dignidade sexual, né? O que se protegia lá era a honra da família, era a necessidade de que o marido não ficasse ofendido, ou o pai não ficasse ofendido com aquela violência sexual que a mulher sofreu. As coisas começam a mudar na segunda onda feminista. A primeira onda feminista foi a onda sufragista, né? Então, quando as mulheres conseguem o direito ao voto, no Brasil isso foi em 1932, e ela começa a mudar na segunda onda feminista, lá no começo dos anos 60, já com o advento da pílula anticoncepcional em outros países, e vem então o Estatuto da Mulher Casada, que então vem modificar essa situação da mulher casada. Então, a mulher não mais seria tratada como incapaz, ela não mais precisa da autorização do marido para trabalhar, ela passa a ter direito em relação aos filhos, então ela pode ter a guarda, por exemplo, dos filhos num caso de desquite, a gente tem que lembrar que ainda não existia divórcio. Mas ainda assim, o artigo 233 do Código Civil, quando foi modificado pelo Estatuto da Mulher Casada, ele ainda dizia que o chefe da sociedade conjugal era o marido que exercia essa chefia com a colaboração da mulher, ou seja, a mulher ainda não era igual ao homem nos direitos. A situação só muda mesmo, só começa a mudar mesmo com o advento da Constituição de 1988, que aí estabeleceu que realmente todos são iguais perante a lei, não poderia haver diferença entre homens e mulheres, e aí todo ordenamento jurídico tem que se adequar a isso que a Constituição estabelece. Então, as leis têm que começar a mudar, ou a gente tem que começar a dar uma interpretação para as leis de acordo com essa igualdade que a Constituição prevê.
E aí, Voltei. então aí a gente começa então a mudar. Uma das primeiras leis que a gente tem mais favoráveis à mulher é a Lei do Assédio de 2001. E a gente, quando fala em assédio, a gente costuma usar a palavra num sentido bastante amplo, né? Então, a menina foi assediada na rua, a mulher foi assediada pelo professor, mas o assédio mesmo, da lei de assédio, a gente precisa ter essa situação de superioridade hierárquica, ascendência profissional e a exigência de um favorecimento sexual. Então, é muito comum em situações de trabalho, né? E isso é muito importante a gente falar, porque ainda hoje em dia muitas mulheres são assediadas no trabalho, e é muito importante que as instituições fiquem atentas a isso, porque às vezes homens que ainda não se adaptaram, né, muito tardiamente aí nessa nova ordem social, ainda acham que podem obter favores sexuais de mulheres, ou fazem brincadeiras grosseiras que deixam a mulher constrangida, né, e que causam diversos prejuízos para a mulher na sua vida pessoal. Então, tem muitas mulheres que, por exemplo, desenvolvem síndrome do pânico, não conseguem mais ir para o local de trabalho. Muitas mulheres têm um ganho de peso muito grande. Muitas mulheres desenvolvem enxaquecas, enfim, várias consequências, baixo rendimento no trabalho, ela não consegue nem mais trabalhar por conta daquela situação de assédio que ela está sofrendo. Então, é muito importante que vocês, né, do sindicato, deem esse suporte para as servidoras que venham fazer um tipo de reclamação, e que os homens e mulheres em posição de chefia fiquem sempre atentos a essa situação. Então, o assédio, ele se difere da importunação sexual, que a gente vai ver daqui a pouquinho, do estupro, que é uma situação de mais violência ou grave ameaça, o ato obsceno, que não tem essa ascendência profissional, ou seja, não tem uma troca, né? Eu te dou isso em relação ao trabalho, ou uma folga, ou um horário mais favorável, e você me dá um favor sexual. E também não se confunde com o crime contra a honra, que aí são as ofensas irrogadas mesmo pessoais, sem contato físico. Em 2006, a gente tem, então, uma modificação muito grande na sistemática toda de proteção à mulher, com o advento da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela é reconhecida como uma das 3 melhores do mundo. A gente conhece muito o aspecto criminal da Lei Maria da Penha, mas ela é uma lei multidisciplinar. Ela é uma lei que trabalha vários aspectos, né, da situação feminina, e por isso, então, ela é uma lei que realmente ela traz muito material de trabalho para o promotor de justiça quando ele precisa atuar no enfrentamento à violência doméstica. Ela é uma lei de gênero, né? Então, é uma lei que protege o gênero feminino. E nesse ponto, a gente lembra do conceito de gênero, né? Falar um pouco sobre a Simone de Beauvoir, que foi uma grande feminista, e ela tem essa frase famosa, que não se nasce mulher, torna-se mulher. O que quer dizer isso? Quer dizer que você pode nascer fisicamente mulher, mas você só se torna mulher ao passo que você vai convivendo na sociedade. Você é menina, senta com a perna fechada. Ah, menina não pode falar muito alto. Menina não pode usar roupa curta. Menina usa cor-de-rosa, menino usa azul. Isso vai formando na gente esse conceito do que é o gênero feminino e do que é o gênero masculino. E isso começa muito cedo. As crianças, né, a gente já percebe desde criança que, por exemplo, as meninas, todos os brinquedos que a gente oferece para as meninas são brinquedos que se voltam para dentro do lar. Então, a boneca, os equipamentos de cozinha, são coisas que fazem com que a menina viva dentro do lar. Para os meninos, a gente concede o mundo. Então, é o carro, é o avião, é o trem, coisas que ele tem, né, a espada. Então, são coisas que ele vai expressar a masculinidade dele para o mundo todo. Isso tudo vai formando, então, na gente aqueles conceitos, né, que a gente nem se dá conta e que a gente vai reproduzindo no dia a dia. Então, isso é muito importante porque a Lei Maria da Penha ela é uma lei que protege o gênero feminino, não só a mulher, por isso que ela também é aplicada para mulheres trans, né, que tem, então, a representação feminina, né, então, ela também já vem aplicada para mulheres trans. Então, as principais inovações, como eu falei, então, a visão multidisciplinar da Lei Maria da Penha,
o reconhecimento da importância do tema de violência doméstica, o aumento das penas, né? Então a Lei Maria da Penha traz um significativo aumento das penas, as medidas protetivas de urgência, que são o melhor instrumento que o promotor de justiça tem para proteger efetivamente aquela mulher, e a proibição de pagamento de cestas básicas. Era muito comum antigamente o homem para pagar uma cesta básica e se livrar do processo, quando era crime de menor potencial ofensivo. E com isso, às vezes, essa cesta básica saía do próprio sustento da família, o que era um absurdo, né? Muitas vezes ele falava, você foi lá me denunciar, agora você vai e paga a cesta básica você mesma. Então, a mulher mesma que tinha que contribuir. Então, a Lei Maria da Penha vem romper com esse padrão e dar importância para esse crime de violência doméstica. Em 2005 e 2009, nós tivemos uma alteração, algumas alterações bastante importantes em relação aos crimes sexuais. Então, o adultério, por exemplo, ele deixa de ser crime, ele passa a ser considerado, tratado no âmbito das relações civis, né? Então, vai ser justificável, por exemplo, para uma separação, para um divórcio, mas não é mais um crime. A sedução e o rapto também deixam de ser crimes, e a gente não fala mais em mulher honesta. Os crimes contra a dignidade sexual, os crimes sexuais passam de crimes contra os costumes para crimes contra a dignidade sexual e proteção da mulher. Então, a gente não protege mais a honra da família, não protege mais a honra do marido, a honra do pai, mas a liberdade e a dignidade sexual da mulher e do homem, né? Então, a gente passa a falar, por exemplo, de estupro de homem, né? Ou atentado violento ao pudor, mas estupro de homem. E acaba essa possibilidade daquele matrimônio reparador, né? Que então o casamento extinguindo a possibilidade, e a gente abre a possibilidade do estupro marital. Então, a mulher não é mais obrigada ao débito conjugal, como se falava, ela não é obrigada mais a manter relações sexuais com o marido, e se essa relação for forçada, então ela passa o homem pratica um crime de estupro. Em 2012, nós tivemos a Lei Carolina Dickmann, que na verdade não é exatamente uma lei de proteção à mulher, mas acaba protegendo, que é aquela situação de invadir dispositivos eletrônicos para divulgar mídias que tenham nesse dispositivo. Não sei se vocês lembram do caso, mas a Carolina Dickmann manda arrumar o celular, né, num lugar, e aí tiram vídeos dela, enfim, sem roupa, nua, e acabam divulgando esses vídeos. Então, por conta desse fato, acabou surgindo a Lei Carolina Dickmann. Em 2012 também surge a Lei Joana Maranhão, que foi uma lei que estabeleceu que a prescrição para os crimes sexuais cometidos contra crianças e adolescentes começa a contar a partir da criança ou do adolescente completar 18 anos. A Joana Maranhão, não sei se vocês se recordam, foi uma nadadora muito importante, enfim, muito premiada no Brasil, e depois de adulta, ela resolveu contar que quando ela era adolescente, ela viajava com um técnico para fazer as competições e ela era abusada sexualmente. Só que os fatos já estavam prescritos, porque ela já era maior de 18 anos, já tinha passado algum tempo. Então, essa lei veio para proteger as crianças e adolescentes, porque às vezes a mãe não sabia ou não acreditava, a criança não estava pronta, enfim. Então, a prescrição começa a contar a partir dos 18 anos. Em 2013, a gente tem uma importante lei também, que é a Lei do Minuto Seguinte, que não é muito comentada, mas ela é uma lei extremamente importante, porque ela prevê atendimento emergencial, integral, multidisciplinar e gratuito no SUS para mulheres vítimas de violência sexual. Então, ela independe do registro da ocorrência, a mulher sofrendo a violência sexual, ela pode procurar um serviço de saúde, né, do SUS, algumas cidades têm um serviço específico de violência contra a mulher, e nesse local essa mulher vai ter um atendimento médico, então ela pode tomar a pílula do dia seguinte, ela toma o coquetel anti-doença sexualmente transmissível, ela conversa com um psicólogo, ela tem acompanhamento jurídico, ainda que ela não queira registrar o boletim de ocorrência, isso tudo pode ser feito e é bastante importante, porque é uma proteção muito grande para as mulheres, é um lugar de acolhimento. Em 2015, a gente tem a Lei do Feminicídio, que foi muito importante, né? Demorou muito para chegar, e ela é muito importante por quê? Porque as mulheres morrem pelo simples fato de serem mulheres. De cada 10 homicídios, ou homicídios de mulheres, 7 são feminicídios, 7 são praticados por companheiro, ex-companheiro, namorado, ex-namorado, marido, ex-marido. O momento mais perigoso para uma mulher é o momento em que ela rompe um relacionamento abusivo. Então, o legislador entendeu
que ele precisava fazer alguma alteração para tentar coibir essa conduta, né? Então, aquilo que eu falei lá no começo, que o direito, ele reflete um pouco a nossa situação social e também ele tenta punir ou tenta diminuir alguma conduta que entende-se que é inadequada. Então, tendo em vista o número absurdo, o Brasil é o quinto país no mundo que mais mata mulheres, né? Então, nós somos o quinto no ranking de feminicídio. Então, tendo em vista essa situação, o legislador criou a figura do feminicídio, que é uma figura de um homicídio qualificado, né? Então, com um aumento de pena, enfim, algumas condições para maior proteção às mulheres. Em 2018, a gente tem a lei da importunação sexual. Essa lei, ela veio cobrir um vácuo que a gente tinha. Então, o que nós tínhamos, por exemplo, numa situação muito comum, que eu tenho certeza que a maioria das mulheres que estão ouvindo já passaram. A gente chamaria de assédio, né, no popular, mas uma importunação no ônibus, por exemplo, no transporte público. Então, a mulher está lá, o ônibus está cheio e o homem aproveita aquela situação de contato físico e fica se esfregando, ou passa a mão, ou agarra, ou enfim, tem alguma conduta inadequada. Antigamente, antes dessa lei, a gente tinha que caracterizar isso ou como estupro, ou como uma contravenção penal, que a pena era muito baixa. Então, por exemplo, um beijo roubado, né? Estava lá no carnaval, a menina, o cara agarrava e beijava à força. Era muito forte a gente falar que era estupro, mas também, ao mesmo tempo, uma contravenção, que ele nem preso ia, era um pouco fraco. Essa lei, ela vem no momento em que, vocês também acho que vão se lembrar, ocorre alguns casos em São Paulo do ejaculador, um homem que entrava nos ônibus de transporte e ejaculava nas mulheres. E a primeira vez ele foi preso, foi colocado em liberdade, porque justamente era sua contravenção, em seguida ele pratica o ato de novo, enfim, e aí então surgiu essa necessidade de ter uma lei que fosse um pouco mais condizente com aquela gravidade daquela conduta. Então surge a lei da importunação sexual, inclui um artigo no Código Penal, e aí então entra essa categoria de violência, né, de assédio, no sentido comum da palavra, que não chega ao estupro. Essa lei, ela também passou a criminalizar a divulgação de cena de estupro, sexo, nudez ou pornografia. Então, mesmo que a mulher tenha consentido com aquela relação sexual e aquela filmagem, a divulgação é crime. Então, ela consentiu com a filmagem, ela não consentiu com a divulgação daquela cena. Ela mandou nude para o namorado ou para o marido, ela consentiu em mandar para ele, não para que ele colocasse, por exemplo, no grupo, na internet, enfim. Então, essa lei também vem punir essa conduta. Ela pune também o estupro coletivo, que é o estupro praticado em concurso de 2 ou mais agentes, né? Então, na verdade, ela causa uma situação de aumento de pena quando o estupro for praticado por mais de 2 pessoas. E ela cria também a figura do estupro corretivo, aumentando a pena, que é o estupro para controlar um comportamento social ou sexual da vítima. Então, é o estupro, por exemplo, da mulher lésbica, por exemplo. Ah, ela é lésbica, eu vou estuprar para ela aprender o que é bom, como é bom homem, né? Então, essa figura também passa a ser maior, apenada com uma pena maior. Em 2021, nós tivemos uma sequência de leis que vieram também melhorar a nossa situação. Então, a primeira Lei Mariana Ferrer, que foi conhecida como Lei Mariana Ferrer, que ela traz a proteção para as vítimas sexuais nos atos processuais. Vocês devem se lembrar também num caso que ficou bastante famoso, de uma moça que foi a uma balada, acho que em Santa Catarina, se não me engano, e depois, quando foram fazer as audiências, ela relatou o fato, acho que ela foi drogada, se não me engano, e quando foram fazer as audiências, o advogado achincalhou com essa moça das piores formas possíveis, xingou, ofendeu, chamou de lixo, enfim. E aquilo acabou viralizando, porque agora as audiências são online, né, gravadas, e aquilo acabou viralizando, então surgiu essa lei que então proíbe esse tratamento, né, tenta proteger um pouco as vítimas quando elas então tiverem um ato processual, numa audiência. Em 2021 também, o STF traz uma decisão muito importante que proíbe o uso da tese da legítima defesa nos julgamentos, legítima defesa da honra, nos julgamentos de feminicídio. Então, finalmente, o STF entende que
não há honra para ser reparada, que, portanto, então, a honra do homem e a vida da mulher não são equiparáveis, e agora, se um advogado alegar legítima defesa da honra durante um julgamento do tribunal do júri, esse julgamento é anulado e ele recomeça. A lei do stalking, que é a lei da perseguição, a gente não tinha essa figura, a gente também usava uma contravenção, mas era pouco, né? Então, agora a gente tem o crime de perseguição, que é perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio. Então, pode ser por internet, pode ser pessoal, pode ser da forma que for. E de que forma? Restringindo a capacidade de locomoção, então a pessoa deixa de ir a alguns lugares por medo de que o perseguidor vai estar lá, ou invade e perturba a esfera de liberdade dela. A gente tem casos, por exemplo, de homens que só telefonam para o trabalho da mulher, por exemplo. Então, rompe o relacionamento, ele está indignado, ele quer voltar, e ele telefona para o trabalho da mulher. A gente teve um caso uma vez na promotoria aqui de São Paulo, em que a mulher ela era manicure, trabalhava num salão de beleza pequeno, e o homem ligou 87 vezes naquele dia para o salão, até a hora em que a dona do salão falou, olha, você me desculpe, eu tenho que te mandar embora, porque eu não posso ficar com o telefone 100% do tempo praticamente ocupado com ele ligando, eu preciso do telefone livre para poder marcar horários, enfim. E a gente não tinha uma figura, né, adequada, e agora a gente tem, então, a figura do crime de perseguição. E a última inovação que a gente teve agora, ela modifica o Código Penal em relação aos crimes de lesão corporal, aumentando um pouco mais a pena para lesão corporal praticada no âmbito da violência doméstica, e ela cria o crime da violência psicológica. Isso era um pedido das mulheres, né? As mulheres, elas sempre falavam muito sobre a violência psicológica, que muitas vezes antecede a violência física, mas às vezes ela permeia o relacionamento todo. E as mulheres, ao contrário da violência física, em que a mulher vê aquela marca, né, vê que tá machucada, enfim, a violência psicológica, ela não enxerga a violência, né? Então, as mulheres falavam, doutora, eu acho que eu estou ficando louca, mas eu sinto que tem alguma coisa acontecendo aqui, mas ela não conseguia identificar essa violência. Então, é esse dano emocional que é causado, dano esse que vai prejudicar ou perturbar o desenvolvimento pleno dessa mulher, né? Então, de que forma que o homem faz isso? Degradando, então, com ofensas, né, costumeiras, contumazes, controlando as ações, os comportamentos, as crenças, proibindo de frequentar, por exemplo, uma igreja, criticando as decisões, ameaçando, constrangendo, humilhando, manipulando, isolando essa mulher, fazendo chantagens emocionais ou chantagens mesmo financeiras, ridicularizando essa mulher, limitando-a no direito de ir e vir. Então, se a limitação for muito grande, pode chegar a um cárcere privado, mas às vezes ela pode ir, mas ela só pode ir ao trabalho e voltar. Ela só pode ir para a casa da mãe e vir para casa. Ela só pode buscar as crianças da escola, ela não tem mais liberdade para ir para onde ela quiser. Então, todas essas condutas, elas agora são caracterizadas como violência psicológica. Eu queria falar um pouquinho agora em relação à violência doméstica, porque quando a gente fala em violência contra a mulher, a gente está falando de violência doméstica, né? Porque a maior parte das ocorrências de violência contra a mulher ocorrem no âmbito familiar. Então, normalmente a mulher é agredida por um conhecido, mas mais ainda por um parente, né? Então, por alguém com quem ela convive todos os dias. É muito comum, e sempre a gente encontra nos relacionamentos abusivos e violentos, esse ciclo da violência. Então, o ciclo da violência, a gente tem a fase 1, que é a evolução da tensão, então é o momento em que o casal começa a discutir, começa a ter uma violência, às vezes, verbal, né, uma tensão maior entre o casal. A fase 2 é quando a ocorrência da explosão dessa violência, dessa tensão, então é o incidente de agressão, então uma agressão física ou uma agressão moral, uma ofensa mais pesada, uma ameaça. E a terceira fase do ciclo da violência é a fase da lua de mel. É o momento, então, em que depois da explosão da violência, esse homem se arrepende, começa a pedir desculpas, diz que não vai mais fazer isso, a mulher diz que quer se separar, ele pede desculpas, pensa nos filhos, enfim, faz todo um envolvimento com aquela mulher, ela acredita naquela situação, acredita que realmente ele vai mudar,
e aí ela perdoa. Normalmente isso, no processo, se reflete com ela atrás, ou voltando atrás no depoimento, dizendo que não, que ela caiu da escada, que ele não agrediu, mas a violência não é linear, ela é em ciclo. Então, o que vai acontecer é que pouco tempo depois, esse casal vai voltar de novo para a fase 1, que é a fase da evolução da tensão, né? Então, é muito importante a gente falar do ciclo da violência, porque ele ocorre nesse ciclo e ele ocorre numa espiral. Sempre o episódio de violência, ele vai ser mais grave do que a vez anterior. E aí a gente fala, puxa, mas por que essa mulher não sai dessa situação de violência, né? E aí são vários os motivos para o silêncio da vítima. Então, o primeiro é o risco que ela sente no rompimento daquela relação. Como eu falei atrás, o momento mais crítico para uma mulher é o momento em que ela rompe um relacionamento abusivo. O momento em que a mulher rompe um relacionamento abusivo, ou seja, que ela vai contra aquela ordem do patriarcado, de obediência, de submissão, é o momento em que ela corre mais risco de vida, mais risco contra a sua integridade física. E a mulher percebe isso e ela tem medo desse rompimento. A mulher, quando ela fica muito tempo no ciclo da violência, ela desenvolve uma síndrome que é chamada de síndrome do desamparo aprendido. É uma síndrome que mesmo depois, mesmo que ela não tenha controle, ela se sente tão enfraquecida que ela acha que ela não vai mais conseguir sair daquele relacionamento abusivo. Então, ela não consegue deixar o relacionamento abusivo por conta dessa síndrome que ela está, enfim, inserida por conta desse ciclo de violência que não para. A mulher que sofre violência doméstica, ela tem muita vergonha e muito medo, né? Ela tem vergonha da situação, ela acha que ela foi fraca, ela acha que ela não deveria ter aceito a violência da primeira vez e ela fica envergonhada. Então, ela também demora para procurar ajuda por isso. Ela tem uma sensação de fracasso, de culpa muito grande, ela não se vê como vítima, então ela acha que sempre a culpa é dela. Então, doutor, ele me agrediu, é a frase que a gente ouve, ele me agrediu, mas aquele dia ele tinha brigado com o chefe, né? O chefe tinha brigado com ele. A gente fala, puxa, mas ele bateu no chefe? Ele agrediu o chefe? Não, ele agrediu a senhora. Então, a questão é outra, a questão não se relaciona com o que aconteceu com a senhora, né, com ele, mas sim em relação à mulher. E isso é muito difícil para a mulher entender e ver que ela é vítima de violência doméstica, né? Ela tem a esperança que o parceiro mude. E por quê? De onde vem essa esperança que o parceiro mude? Então, lá atrás, eu falei que a gente vai se tornando mulher. Então, a gente ouve contos de fada, por exemplo, o conto de fada da Bela e a Fera, né? Em que a mulher, a moça linda, ela vira prisioneira de uma fera, de um homem irascível, um monstro, e ela, com o seu amor, ela consegue curar aquele homem, né? Com o seu amor, a sua dedicação, ela cura aquele homem, que se transforma, então, de monstro em príncipe encantado. E parece que é uma besteira, mas todo esse imaginário habita a nossa mente. Então, a gente fica achando que com o nosso amor nós vamos mudar aquele homem. Só que a gente não consegue, né? Ninguém consegue mudar uma situação que é muito enraigada naquele homem, que vem de muito, muito tempo, né? Vem de família, vem da sociedade, enfim. Então, ela não consegue mudar, mas ela fica nessa esperança e continua no relacionamento. Um fator muito importante é o isolamento da vítima, né? Então, a ausência de uma rede de apoio. Eu sempre costumo dizer que a violência doméstica, ela não começa do nada, não é que você conhece o rapaz na balada e ele começa a te agredir, você fica apaixonada e vai e casa. Não é isso. Normalmente, o homem autor de violência doméstica, no começo do relacionamento, ele é muito educado, ele é muito generoso, ele é muito romântico. Normalmente, o relacionamento evolui muito rapidamente. Rapidamente ele cuida dessa mulher, então nunca é uma coisa do tipo, eu tenho ciúmes, eu quero cuidar de você. E a gente é educada para entender que isso é um sinal de amor, né? A demonstração de ciúme, ele gosta de mim, ele tem ciúme. Então ele começa isolando essa mulher, ele começa rompendo, por exemplo, com a autonomia financeira, ele começa reclamando do trabalho, ele começa reclamando que eles pagam mais a babá do que ela ganha, então é melhor ela parar de trabalhar, então ele rompe com a autonomia financeira, ele começa a
dificultar essa mulher a ir, por exemplo, fazer um curso, uma faculdade à noite, porque é perigoso. Ele usa outros argumentos e essa mulher acaba, então, ficando muito isolada, ele isola da família e na hora que começa a agressão física, ela se vê sozinha, ela não tem a quem recorrer. A sociedade é muito despreparada para a questão da violência doméstica, né? Então, a família, por exemplo, num primeiro episódio de violência doméstica, acolhe essa mulher. Quando ela volta para esse marido, e ela volta pelos motivos que a gente está vendo aqui, a família, então, fala, então, já que ela voltou, ela gosta de apanhar, eu não vou ajudar mais. A próxima vez, ela se vira. Isso faz com que essa mulher, então, não procure, não tenha mais depois alguém para ajudar. O sistema criminal também é um outro fator complicado, porque a gente sabe da dificuldade que é uma mulher registrar uma ocorrência. Ela vai na delegacia e ela é desestimulada a registrar essa ocorrência. O que falam para ela é, Dona Maria, volta para casa, pensa melhor, que depois que a gente registrar a ocorrência, a senhora não pode voltar atrás. E essa mulher, então, fica nessa situação sem saber muito o que fazer. A dependência econômica é um outro fator muito importante. As mulheres, às vezes, moram, por exemplo, no terreno da sogra. Como é que ela vai denunciar esse homem? Ela vai perder a casa, ela não vai ter onde ficar com os filhos. Crença religiosa, às vezes essa mulher tem uma religião, enfim, muito forte, em que ela tem que ficar casada, em que ela não pode se separar e acaba, então, se submetendo a essa situação. E a preocupação com os filhos, porque muitas vezes essa mulher, ela acaba se mantendo nesse relacionamento para servir de anteparo em relação à violência que os filhos podem sofrer. Então, ela prefere ela ser agredida do que os filhos serem agredidos. Como é que a gente ajuda essa mulher, né? Então, em situação de violência? Então, acho que a primeira coisa é oferecer apoio, auxiliar na busca de ajuda. Então, nunca fechar as portas para essa mulher. Então, uma colega de trabalho que está sofrendo violência doméstica, a gente está vendo, ficar lá, olha, fulana, eu estou aqui, a hora que você precisar, se precisar de ajuda, eu estou aqui, vamos lá, eu vou com você na delegacia, eu te ajudo a procurar um advogado, eu converso com o promotor, vamos junto, eu sirvo de testemunha, ainda que não tenha visto a violência, eu vi a situação posterior, eu te ajudo nisso. Enfim, ajudar a acolher esta mulher de alguma forma. Numa situação de emergência, então, estou aqui em casa, estou ouvindo um barulho estranho, estou ouvindo uma mulher pedindo socorro, é ligar 190. É chamar a polícia e falar, olha, eu acho que tem uma mulher em situação de violência doméstica aqui, eu estou ouvindo ela pedir socorro, eu gostaria que, por favor, viesse uma viatura. É uma situação que eu estou na dúvida, não estou ouvindo os gritos, mas eu vejo aquela mulher de vez em quando machucada, eu vejo ela numa situação estranha, eu ligo no 180 e faço essa denúncia, que é uma denúncia que pode ser anônima. Então, eu falei de onde a gente veio, falei de onde a gente está e para onde a gente vai, né? Aonde nós queremos chegar. Então, é muito importante a gente saber que toda mulher tem direito a uma vida sem violência, né? Nós temos direito a uma vida sem violência no transporte público, nós temos direito a uma vida sem violência no trabalho, nós temos direito a uma vida sem violência em casa, nós temos direito a uma vida sem violência. Então, é a busca dessa igualdade, né, nos direitos e no espaço público, no espaço privado, que nós temos que procurar e temos que ir adiante. Queria agradecer, eu vou ficar, então, agora eu vou abrir para as perguntas, que eu acho que acaba sendo mais gostoso para a gente ir conversando e falando do que vocês ficaram com dúvida, ou, enfim, tiverem algum interesse em saber. Os meus contatos, o meu e-mail, nmalveiro@gmail.com, e o meu Instagram, @natkist, Facebook Nathalie Malveiro, e estou à disposição para vocês. Acho que eu parei de compartilhar agora, fiquem à vontade. Bom, e depois eu queria solicitar se a doutora Nathalie poderia compartilhar com a gente esse material, né, tão rico, de tantas informações importantes. Claro, mando para vocês. Beleza, e agradecer imensamente por ter aceitado o nosso convite numa agenda super apertada, que a gente sabe, para todo mundo é difícil, né? Mas, assim, foi uma honra enorme a gente poder contar com sua presença. Eu vou aproveitar, né, para tentar aumentar um pouco o nosso debate e trazer algumas informações e até esclarecimentos, né, de algumas questões que eu até anotei aqui.
porque assim, esse comportamento, né, das pessoas, né, na delegacia, né, quando recebem uma mulher já fragilizada e ainda assim, né, percebendo a situação, tentam desencorajar, falta um pouco de preparo para essas pessoas que fazem esse atendimento, não, porque assim é realmente uma situação bem delicada. A mulher já chega fragilizada, sem muitas condições, sem muita crença naquilo que ela quer fazer e sem também acreditar que ela vai ter um retorno positivo nessa situação, uma solução boa para ela, não é verdade, doutora? Esse ponto que você coloca é bastante importante. A gente costuma batalhar muito por isso, né, por um atendimento adequado. Aqui em São Paulo, a gente faz muita capacitação, então a gente capacita muito policial militar, porque o policial militar é aquele que chega primeiro no local, então ele tem que entender aquela dinâmica, né, entender o que está acontecendo, qual é a situação de real risco ali naquela situação. A gente faz a capacitação da Guarda Civil Metropolitana, aqui da capital também, que tem um trabalho que nós começamos um projeto piloto com a Guarda Civil, que agora está sendo ampliado para a capital toda, que é a de fiscalização das medidas protetivas, porque não adianta também a mulher ter um papel que é medida protetiva e continuar sendo agredida ou continuar sendo ameaçada, enfim. Então, a Guarda Civil nós capacitamos para fazer essa fiscalização e a gente trabalha muito com a Polícia Civil também, que é onde chega, né, então, no registro da ocorrência. E é muito interessante, Angélica, porque a gente fazia reunião com as delegadas, né, das delegacias da mulher, e elas falavam muito para a gente o seguinte, elas falavam, doutora, a gente também sofre violência de gênero na delegacia da mulher. Então, o pior funcionário, às vezes, é mandado para a delegacia da mulher. Aquele escrivão que está dando problema em todos os lugares vai para a delegacia da mulher, né? O equipamento é desatualizado. Então, existe também essa situação de falta de capacitação, às vezes, do funcionário que atende, não das delegadas, mas daquele primeiro, né, escrivão, escrevente que atende, que não sabe acolher essa mulher, né? O volume é muito grande, então a gente sabe, né, vocês aí do MPU devem saber como aqui em São Paulo, o volume realmente nosso de processos é enorme, mas não dá para a gente mandar essa mulher embora, né? Na hora que ela chega no sistema, a gente tem que, de alguma forma, acolher essa mulher, de alguma forma, colocar ela dentro do sistema para a gente conseguir tirá-la desse relacionamento. A gente acredita muito nesse trabalho multidisciplinar que a própria Lei Maria da Penha prevê. Então, a gente acha muito importante fazer parcerias, e às vezes em cidades menores isso é possível, é mais fácil, parcerias para encaminhar essa mulher para um serviço já de atendimento da rede de assistência, né? Então, essa mulher, por exemplo, ela acaba, às vezes ela quer fazer o boletim, mas o problema dela é outro, ela nem quer a questão criminal, ela quer só resolver a separação. Às vezes, um defensor público, por exemplo, já resolve aquela situação, fixa os alimentos, por exemplo, e ela já está resolvida. Às vezes, ela precisa de um programa de complementação de renda, né? Um aluguel social, por exemplo, que um assistente social pode ajudar. Enfim, são várias questões que, às vezes, não precisa ser do ponto de vista criminal para solucionar, né? Então, é bom essa mulher ter esse atendimento amplo, e aqui na capital a gente tem a Casa da Mulher Brasileira, que em algumas capitais do Brasil já tem em funcionamento, e lá essa mulher tem, então, todo esse acompanhamento, todo esse atendimento integral em relação às dificuldades, às necessidades dela. Então, é bastante importante isso. Obrigada, doutora, pelos esclarecimentos. Eu trabalhei na Secretaria de Mulheres da Presidência da República de 2009 a 2014 e colaborei também nesse projeto. Eu sou jornalista, trabalhei na assessoria de comunicação, mas vi esse projeto da Casa da Mulher Brasileira e para mim foi um marco muito grande do governo da presidenta Dilma em auxiliar as mulheres. E assim, era para que o projeto era para que em cada capital fosse construído esse espaço. Infelizmente, depois houve a descontinuidade do governo dela em 2016 e essas políticas assim foram deixadas de lado. Eu moro aqui no Tocantins e aqui, infelizmente, nós não temos esse espaço ainda, né? O que é muito triste. Então, os estados que conseguiram, assim, é muito bom,
e foi muito importante esse passo no acolhimento. Mas, assim, eu tenho uma outra pergunta, uma observação, assim, para trazer para reflexão, né? A Lei Maria da Penha veio para trazer visibilidade, né, à violência, e muitas mulheres criticam porque não parou, não diminuiu, né, os crimes e a violência, principalmente a física, contra as mulheres. E a senhora tem pesquisado e tem lidado assim, o que a senhora pode falar, ou trazer para a gente também esclarecer quando nos questionarem sobre isso? Então, a gente tem uma cifra oculta em relação à violência doméstica, né? Então, a impressão que dá é que realmente os casos aumentaram. Os casos de feminicídio, a gente tem a sensação de que eles aumentaram, porque a gente ouve todo dia notícias sobre uma mulher que foi assassinada, ou a gente sabe de mulheres que são agredidas pelo marido. O que a gente costuma identificar é que, na verdade, não é que os casos aumentaram, mas agora as mulheres estão denunciando, né? Agora as mulheres estão encontrando espaço, não só espaço no sistema de justiça, mas espaço na sociedade também para denunciar. Então, por isso que eu falei de onde nós viemos, né? Se a gente pegar na década de 60, a mulher precisava de autorização do marido para trabalhar, essa mulher não trabalhava. Como é que ela poderia denunciar um caso de violência doméstica? Não tinha divórcio. Ela, se separasse, ela ficava provavelmente sem a guarda dos filhos. Ela era tida como semi-capaz, né? Ela era incapaz, relativamente incapaz. Então, era todo um sistema que dificultava essas mulheres a tomarem a iniciativa de denunciar um caso de violência doméstica. Ao mesmo tempo, eram mulheres muito submissas. Então, é aquilo, se ela estava obedecendo, ela não tinha por que ser agredida, né? Ela obedecia, ela não tinha outra solução. Ela foi criada dessa forma. Então, quando a mulher rompe com esse padrão, é que então surge a agressão, né? O que eu costumo falar é, nós precisamos de educação. E quando a gente fala em educação de gênero, né, não tem nada a ver com isso que falam, de falar que a criança pode ser homem, pode ser mulher, não é nada disso. É educação em igualdade de gênero, é educar em que homens e mulheres, meninos e meninas são iguais, né, desde sempre. Tem diferenças físicas? Óbvio que tem. Óbvio que homens vão ser mais fortes, em regra, do que mulheres, né? Vão ter mais força física. Mas isso não quer dizer que mulheres são menos capazes, são menos inteligentes. Isso tudo a gente vai educando as crianças desde muito pequeno, né? Vai educando a criança que ela pode, por exemplo, a menina pode pedir um carro de controle remoto de Natal, que o menino pode pensar em ser chefe de cozinha, pode ter uma cozinha para ele, pode pedir lá um equipamento de cozinha. Então, são situações em que a gente vai educando as crianças, né? Para que a gente crie adultos, então, que vão entender essa questão da igualdade de gênero. Agora, a violência doméstica, ela é muito cruel, porque ela passa de pai para filho e de mãe para filho. Então, homens que agridem a esposa, meninos que veem o pai agredindo a mãe, vão ter mais possibilidade de agredir a companheira no futuro. Meninas que veem a mãe sendo agredida vão achar que aquela agressão é normal, a violência fica naturalizada, então elas vão aceitar melhor essa violência, vão aceitar essa violência no momento em que elas estiverem num relacionamento. Quase que fica como se é assim mesmo, é assim que as pessoas se relacionam. E eu acho que cabe a gente falar aqui também que o Brasil é uma sociedade muito violenta, né? O Brasil nasceu de forma muito violenta. O Brasil nasce com os portugueses vindo para cá, estuprando as índias, né? Trazendo todo o povo da África violentamente para cá, estuprando as mulheres negras, né? Que eram propriedade, o corpo delas não era delas. Então, toda essa característica do nascimento do Brasil, a gente vê refletido agora, a gente vê refletido na forma como se trata negros, pretos e indígenas, a gente vê refletido também na forma como se trata a mulher. Então, é esse caldo, né, social que nós temos que começar a romper. Eu acredito que a educação é a solução, né? Então, isso aqui que a gente está fazendo hoje, essa conversa, que eu espero que leve informação para muitas pessoas, não só para as que estão aqui, mas para aquelas que vão reproduzir essa informação depois em outros lugares.
é educação nas escolas, é falar do assunto o tempo todo, é a mídia falando, para que os homens passem a entender que não é normal, não é aceitável, não é razoável agredir a mulher. Tá, doutora, mas assim, a gente também tem, se fala muito na violência física, né? E também tem a violência psicológica. E muitas vezes, assim, isso não é levado. Já tem mecanismo para, ou dados, assim, para que, utilizando esse parâmetro da violência, né, violência patrimonial e também e a psicológica também, que são diversas formas, por exemplo, não tem um pouco assim a ver. Agora a gente está tendo esse BBB, né, e tem um personagem aí, e a gente tem todo um histórico por trás dele, e eu vi textos de mulheres feministas escrevendo sobre o desserviço que a Globo tem feito em tentar levá-lo a um lugar para colocá-lo como um herói. Né? E na última, acho que não vejo muito, mas eu vi nas redes e acabei pesquisando ali lendo, acho que nos últimos assim, principalmente com as mulheres, ele não deixa as mulheres falarem. Ele não permite, e a gente não vê isso só ali, mas nos espaços nossos, às vezes, de reuniões e de debates, assim, a gente percebe isso. E isso também é um tipo de violência. Isso também é um tipo de violência, né? Então, por exemplo, se for entre colegas de trabalho, pode caracterizar, por exemplo, uma violência psicológica. A mulher nunca consegue expor a ideia, ela nunca consegue falar o que ela quer, causando para ela um dano emocional. Né? Então, é aquela mulher que, por exemplo, chega em casa e chora depois do trabalho, que não quer mais ir para o trabalho, porque tem essa violência verbal que ela sofre. O homem grita, o homem bate na mesa. É muito comum um homem que às vezes está numa discussão de trabalho e dá um tapa na mesa. Né? Comigo já aconteceu. E quando ele fez isso, eu falei: você está achando que a mesa é a minha cara? É isso? Como você não pode bater na minha cara, você bateu na mesa? Porque é muito violento bater na mesa. Não é normal. Numa discussão de trabalho, uma discussão doméstica, a gente não tem que ter uma atitude violenta dessas, né? Esse episódio do Big Brother, eu acabei acompanhando também. Uma das participantes não conseguia falar, esse homem interrompia ela o tempo todo, né? Até um momento em que ela falou: posso falar? Posso falar? Então, assim, o que a gente tem que fazer é isso. Na hora em que você começa a ser interrompida, eu não aumento meu tom de voz, porque se eu aumentar meu tom de voz, eu vou ser tida como agressiva. Tá louca. Se eu falar mais alto, você é louca, eu sou desequilibrada, eu sou descontrolada, eu estou em TPM, né? Que é o que os homens costumam falar. Então, eu simplesmente paro, quando ele dá uma pausa, eu falo: posso continuar? Aí, na segunda vez, posso continuar novamente? Aí, na terceira, é a terceira vez que você me interrompe. Você vai me deixar falar ou não? E aí o homem começa a ficar sem graça, os outros começam a perceber. Mas, assim, é uma questão de educação mesmo, né? É uma questão de o homem estar acostumado a ser o dono do espaço, então a forma como o homem senta no transporte público, né? A gente vê aquelas cenas do homem sentado no metrô, por exemplo, com a perna completamente aberta, ocupando o assento dele, mais o assento dos dois lados, né? Então, isso é ofensivo, é agressivo. A mulher tem que ficar contida lá no cantinho, porque o homem está se esparramando no assento do transporte público. Eu acho que isso vem refletindo esse espaço. Eu costumo dizer que os homens, eles sempre tiveram cotas, né? A cota deles era de 99%, né? Sobrava 1% para a gente ficar ali brigando, né? Principalmente o homem branco, né? Então, quando o homem começa a perder esse espaço, vem essa grida toda, vem essas ofensas na internet, a gente publica, por exemplo, alguma coisa, algum artigo, alguma coisa, é xingamento até não dá mais. Entram no meu Instagram e me mandam mensagens ofensivas, e assim, é absurdo, mas é o que é, né? Assim, voltando também, né, eu vi o outro artigo que eu tenho a questão da fala e tem sobre a questão, né, que a senhora trouxe aqui, sobre a mulher honesta, né? Em outra situação, assim, esse cara que a gente está se referindo traiu e está sendo, parece que coroado porque se arrependeu e tudo. E até a gente tem aquela outra situação da Luísa Sonza e do Whindersson Nunes, né? Porque ela foi praticamente cancelada e escrachada É. no meio assim artístico e perante o julgamento, né, social.
Ou seja, ainda tem essa ideia da mulher honesta, né? Ainda tem a ideia de, mas também ela foi estuprada, mas ela estava no bar enchendo a cara, ela estava bêbada, ou olha a roupa que ela estava, né? Sempre tem essa justificativa para esse comportamento violento masculino, né? E é bom a gente falar que o estupro é um crime de ódio, ele não é um crime de amor, não é um crime de interesse sexual, ele é um crime de ódio à mulher, né? Tanto que muitas vezes a mulher, quando ela cede no estupro, quando ela cede, para de resistir, o homem também perde o interesse, não quer mais continuar no estupro, ele quer justamente aquele embate, né? E a gente ainda vê muito isso, né? Eu falo que eu tenho o péssimo hábito de ler comentários de notícias. E assim, então, é um horror, porque a gente vê uma notícia, por exemplo, de feminicídio, ou de agressão violenta, ou de estupro, você entra nos comentários, dá vontade de morrer, né? Você fala, meu Deus do céu, mas olha o que as pessoas estão falando, né? Colocando a culpa na mulher, colocando a culpa naquela situação e justificando para aquele homem, né? Aquela situação para aquele homem. Eu não sei se vocês viram, mas tem duas coisas bem legais na Netflix. Um é o Golpista do Tinder e o outro chama Inventando Ana. E é muito interessante essas duas. Um é um filme, O Golpista do Tinder, e Inventando Ana é uma série. O Golpista do Tinder é um rapaz que se finge milionário, enfim, e dá golpes em mulheres, e ao final ele está solto, está aí, né? Quem acompanha as redes sociais está aí ganhando participação em festas, indo para as festas ganhando participação, ficando milionário. E Inventando Ana, por outro lado, é de uma mulher que enganou lá, fez uma falcatrua, acabou nem ganhando muito dinheiro, mas enfim, deu um prejuízo para banqueiros, para homens banqueiros, uma menina de 20 anos, e foi condenada e cumpre pena. Então, assim, olha como a sociedade trata diferente os dois, né? Olha como a sociedade trata o homem e como ela trata a mulher que pratica um ato ilícito, né? Também é muito diferente. A mulher, ela não pode errar, né? A mulher não pode errar. O homem, quando ele erra, mas é um rapaz, é um jovem, né? Que nem esse, foi coisa de moleque, esse do mamãe falei, né? Foi uma frase de moleque. Ele tem 30 e poucos anos de idade, né? Eu com essa idade já tinha filho, já era promotora há muitos anos, quer dizer, não é moleque, 35 anos é um homem já, né? Então a gente tem sempre essa tendência a tratar o homem como um menino que errou e merece outra chance, e a mulher de 14 anos é uma mulher, a menina de 14 anos é uma mulher, a menina de 12 anos é uma mulher que provocou aquele homem para aquele ato sexual, por exemplo, um estupro de vulnerável, né? Então, isso é fruto dessa sociedade que a gente ainda vive, e cabe a gente mudar, né? Certo. Mais alguma colega? Lúcia, você quer falar? Oi. Sim. Oi, Rejane. Sim, eu vou falar um pouquinho. Primeiro, eu quero agradecer a doutora, uma palestra excelente. Me sinto bastante atualizada aqui a respeito desses crimes. Depois eu quero dizer o seguinte, na verdade, a doutora disse bem, né, que nós temos um problema de educação, né? E isso é uma consequência do machismo. Assim, o machismo, ele impera na sociedade, né? Quero até me reportar um caso que eu tive essa semana, e que eu recebi uma proposta de um advogado para uma cliente minha, e ele me fez uma proposta assim digna, né? E eu usei o termo digno. Eu falei, quando o senhor tiver uma proposta digna, o senhor me retorna. E aí ele falou que eu estava destemperada. Destemperada é o termo que se utiliza para as mulheres, né? Para dizer que está louca, que não sabe, né, do que está falando. No entanto, era muito indigna a proposta dele, né? E aí eu tive que rebater, tive um bate-boca com ele lá no WhatsApp, depois eu falei, isso não vai dar em nada, mas assim, isso é o exemplo assim, que a gente, em todos os cantos, impera o machismo, no sentido de, por exemplo, de cancelar a mulher, de reprimir a mulher, de interromper a mulher. Eu tenho uma experiência, tenho tido uma experiência política, e a gente percebe que os homens não nos deixam falar. E eu antes, engraçado que antes eu não me preocupava, assim, não tinha reparado nisso. Eu precisei estar
num grupo de feministas para entender isso, né? Às vezes as pessoas acham que a gente vai conseguir modificar essas coisas a partir de um pensamento neutro e não se falar em machismo ou feminismo. Não vai. Não vai, porque a partir da perspectiva feminista é que a gente vai enxergar essas coisas. Se você não tiver nessa perspectiva, você não vê. Mas aí, assim, no caso das leis, eu acho que elas são importantes, eu acho que são boas, porque, assim, dá publicidade, as pessoas ficam sabendo, o homem fica sabendo, mas realmente a gente tem um problema, por exemplo, no cumprimento da lei, né? Muitas vezes a gente esbarra no cumprimento da lei porque a gente às vezes não tem os órgãos preparados, né? Às vezes o judiciário não funciona a contento, não é isso? Então a gente termina não tendo assim um bom resultado com as tais das leis, mas assim elas são importantes, são instrumentos, na verdade, né? E eu queria fazer uma pergunta, doutora, a respeito do ato libidinoso, porque quando saiu aquele artigo anterior em que abarcava, que falava só do estupro, né? Havia aquela ideia de que qualquer ato seria estupro, né? Agora, eu pergunto para a senhora, agora eliminou-se isso, quer dizer que todo ato libidinoso agora a gente vai para aquele artigo novo, é isso? Depende, vai depender da situação, né? Então, vai depender muito da interpretação de quem tiver falando, enfim, quem estiver trabalhando, da forma como a coisa for colocada. Então, por exemplo, uma passada de mão ou um apertão, prensar contra uma porta, isso é importunação sexual, né? Agora, um ato, por exemplo, já tirou a roupa da mulher, né? Tentou a penetração ou um coito anal, por exemplo, aí a gente já vai para o ato libidinoso, que é equiparável ao estupro. Então, depende muito da graduação ali, da situação, né? Pode ser, por exemplo, que os fatos sejam preparatórios do estupro. Então, o homem passou a mão porque ia estuprar, mas acabou sendo interrompido porque chegou, por exemplo, alguém e socorreu essa mulher. Então, ao invés da importunação sexual, a gente vai ter uma tentativa de estupro. Depende muito da intenção que esse homem tinha. Qual era essa intenção dele, né? Que a gente vai avaliar de acordo com as provas que tiver, para a gente, então, chegar à conclusão se é estupro, se é importunação sexual ou se vai ser um estupro na forma do atentado violento ao pudor. Agora, você fez uma colocação muito interessante, Lúcia, aliás, você fez várias colocações, duas muito interessantes. Primeiro, da violência política, né, que é muito grande, as mulheres que se submetem à política, elas acabam sofrendo muita violência. A gente vê mesmo, por exemplo, com a ex-presidente Dilma, né, como ela era ofendida, né, nas redes sociais. Então, ela era chamada de nomes, enfim, muito ofensivos, que você podia até discordar da forma como ela estava conduzindo a economia ou da forma como ela estava conduzindo o país, mas os adjetivos que usavam eram completamente inadequados, completamente absurdos e eram muito ofensivos. E como ela, várias deputadas de esquerda, de direita, enfim, eu falo que é cruelmente democrática a violência contra a mulher, porque ela atinge todas as mulheres, pobre, rica, bem educada, ignorante, enfim, todas nós somos vítimas em potencial de sofrer violência. E a violência política, então, é realmente grave a ponto de muitas mulheres não quererem exercer a atividade política. Elas ficam com receio, realmente. Elas falam, puxa, para que eu vou me meter? Vou lá para que vão me ofender, vão xingar, vão falar que eu larguei os meus filhos. Ninguém pergunta para o homem onde estão os filhos, né? Pergunta sempre à mulher onde estão os filhos. Ah, você trabalha, mas onde ficam seus filhos, né? Nossa, você voltou a trabalhar, já você teve bebê, mas onde está o seu bebê? Ninguém pergunta para o homem onde está o bebê, né? É sempre para a mulher. E você fez uma colocação muito interessante também, que o machismo realmente não dá para a gente falar sobre violência contra a mulher e não falar de machismo, né? Mas eu costumo dizer que o machismo mata mulheres, mas também mata muitos homens. E a hora que os homens perceberem isso, eles vão talvez começar a querer refletir e mudar essa situação. Mata muitos homens na medida em que, por exemplo, os homens não podem levar desaforo para casa. Então, o que é muito comum? O homem está lá na balada com a namorada, um outro cara mexe com a namorada. O que é um certo a fazer? Vamos embora, o ambiente não está adequado para a gente ficar aqui, vai embora com a namorada e ponto final. O que o homem faz? O homem tem que tirar a satisfação, porque ele foi educado a não levar o desaforo para casa. E nisso ele se envolve, por exemplo, numa briga, se o outro tiver armado, pronto, morreu a namorada, morreu mais alguém que, enfim, esteja presente no lugar. Briga de trânsito.
brigou, bateu o carro, desce do carro, tem que brigar com o outro. Não pode simplesmente falar, pô, foi mal, me distraí, vou pagar. Não, tem que ter aquele entrever. Então, o homem se coloca em muitas situações de risco por conta também dessa educação machista, por conta dessa educação de que ele não pode levar desaforo para casa, de que ele tem que ser o mais forte, a última palavra tem que ser a dele. Ao mesmo tempo, os homens sofrem muitas situações psicológicas. Então, o homem não chora, o homem não pode expressar sentimento. Isso faz com que muito mais homens cometam suicídio, por exemplo, do que mulheres. Eles não conversam, eles não se abrem com amigos, eles não falam sobre os assuntos com os amigos e acabam, por exemplo, acabam se suicidando, por exemplo, um número muito maior do que mulheres. Então, quando a gente fala que machismo mata, mata mulheres e homens. Então, é muito importante que a gente comece a fazer essa educação com os meninos. Eu queria indicar um documentário que é rápido, tem 1 hora, tem no YouTube fácil, chama O Silêncio dos Homens. É fantástico, eu já assisti com meu filho, eu tenho um filho de 14, 15 anos, assisti com ele, para ele começar a ver que existem outras formas de expressar a masculinidade, que não essa forma tóxica, essa forma machista, né? Porque a gente sabe o que é o meio, né? Então, aquilo que eu falei, que a gente não nasce mulher, se torna mulher, ninguém também nasce homem, se torna homem. Ou seja, a gente, por mais que tente educar um filho, por mais que tente educar, tem o meio social, os amigos, né, que vão ficar, ô, fulano, tem que fazer isso, se não é viado, se não é não sei o quê, fica aquela situação, né, de pressão social, que às vezes os meninos acabam fazendo coisas que normalmente eles não fariam, ou que até se eles pararem para pensar, eles também não concordam com aquela situação, né? O tal dos grupos de WhatsApp de homens, né? Eu falo isso para os meus amigos, falo, não dá para vocês ficarem num grupo em que ficam objetificando mulher, né? Não dá para você achar que isso é normal, né? Alguém tem que chegar, e é muito importante que sejam homens que nos ajudem nesse enfrentamento, mas que homens cheguem para os amigos homens e falem, cara, não é legal falar isso de uma mulher, não é legal tratar uma mulher desse jeito, ainda que não tenha, né, que a mulher não esteja presente, né? Então, voltando no caso do Mamãe Falei, do deputado, ele manda aquela mensagem para os amigos, né? Aquela coisa de macho falando, mas assim, um deles achou que não era adequado e resolveu expor aquela situação, né? E é isso, assim, os homens têm que começar a eles mesmos falarem para os amigos que não está legal, deu errado, né? Vamos mudar aqui, porque não está dando certo isso, né? Por quê? Eles vão ser pais de meninas, né? Eles vão ter namoradas, eles são filhos de uma mulher, eles têm irmãs. E a violência, essa agressão atinge todas nós, né? Obrigada, doutora. Valeu. E é verdade mesmo, né? É engraçado que esse comentário que a Lúcia fez, né? Que a gente, às vezes, as próprias mulheres, né? Reproduzem esses discursos machistas, né? Ou mesmo se pegam tentando se manter numa posição neutra, né? Para tentar combater e ver que isso não dá resultado, né? Assim, e é uma coisa ainda muito cultural nossa, né? Esse machismo aí enraizado tantos e tantos anos, né? Muito difícil a gente conseguir se libertar de uma hora para outra, né? E realmente somente quando a gente começa a abrir uma mentalidade mais feminista, né? Não esse feminismo tóxico, né? Que também existe, né? Assim, exacerbado e que quer se impor, chegando até a essa situação, né? Do machismo tóxico, né? A coisa tem que ser bem equilibrada mesmo, mas a gente realmente percebe que a gente está caminhando ainda como um bebê, né, engatinhando ainda nessas questões, infelizmente, com situações assim que mulheres, né, muitas vezes, eu também sou dessas que lê comentários, né, e às vezes você ouvir uma mulher falando de uma outra, assim, com tanta agressividade e colocando na vítima, né, a culpa, né, pelo que aconteceu, é realmente lamentável, lamentável.
A Rejane colocou essa situação desse participante do Big Brother, né? E é muito interessante, porque às vezes a gente tem que tomar cuidado para a gente mesmo não incorrer em condutas machistas, né? Então, por exemplo, quando a gente fala desse ator, né, enfim, que traiu 16 vezes a mulher, a gente fala, mas também essa mulher desculpou 16 vezes, né? Só que quando você começa a ver o programa, você vê que ele realmente é muito manipulador, ele manipula todo mundo ali, ele manipula a conversa, ele troca, ele faz. Aí você começa a entender por que essa mulher desculpou 16 traições, né? Porque ela foi manipulada ali também. E a gente tem que tomar, então, esse cuidado, né? E eu queria só falar uma coisa, Angélica, assim, a gente fala do feminista, fala do feminismo, né? O machismo é tão forte que ele tirou o significado da palavra feminismo. O feminismo não tem nada de tóxico, porque o feminismo, ele é a igualdade entre os dois sexos, os dois gêneros. Então, assim, não é o contrário de machismo. O contrário de machismo é feminismo, que seria a mulher ser superior ao homem, que o machismo é isso, o homem ser superior à mulher. O feminismo é igualdade mesmo, né? Só que o machismo é tão forte que ele agora é quase que a gente tem que tomar cuidado para falar que é feminista, tem que explicar que é feminista. Não, nós somos feministas, nós queremos só a igualdade, a gente não quer. Se a gente quisesse uma reparação histórica, seria gravíssima, a gente ia ter que começar a cortar a cabeça de um monte de homem, matar. A gente não quer nada disso, a gente só quer viver uma vida sem violência e ganhar a mesma coisa, trabalhar e ganhar a mesma coisa, ter as mesmas condições, é só isso, né? Obrigada, doutora, obrigada pelo esclarecimento e pelas informações. A senhora também tocou que esse principal mecanismo é a educação, mas a educação também é, em maior parte, feita pelas mulheres, e a educação é machista. Porque se nós temos... Esse é um outro ponto que nos culpam muito, né? E falar... A gente pode ter essa relação, porque assim, nós vemos... Eu cito um exemplo para a senhora. Eu sou feminista e tal, e uma colega minha aqui, de adolescência, rompemos amizade por causa de Bolsonaro, e esse homem foi eleito, e com um percentual alto de mulheres. E eu escutei da boca dela que ela passou a admirá-lo pelo que ele disse a Maria do Rosário. E eu falei para ela, pois eu justamente nem sabia quem era esse ser, e no dia que eu escutei o que ele disse, eu passei a ter ojeriza dessa pessoa. Então, realmente, a gente fica nessa situação, né, delicada. A política acaba envolvendo, entrando no meio, e a gente acaba rompendo amizades mesmo, né? Quando não com familiares, né? Enfim, porque realmente chega num ponto em que a gente... Quando você vê um governante falando algumas coisas, né, ele praticamente autoriza as pessoas a fazerem esses comentários que a gente lê, né? Ele autoriza as pessoas a fazerem... terem atitudes contra as mulheres que são bastante graves, né? E eu falo que esses comentários violentos, essas piadinhas machistas, elas estão na base da pirâmide da violência contra a mulher, né? Então, a piadinha machista está ali naquela base, daí a gente tem a violência moral, a violência psicológica, a violência física e o feminicídio no alto. Então, é muito importante que a gente corte realmente esse tipo de comportamento, né? Eu só queria te falar uma coisa, assim, eu fico muito ressabiada com essa fala de que quem educa são as mulheres, porque é mais uma culpa que o patriarcado coloca na gente, né? Ninguém educa um filho sozinho, ninguém. Só se você morar no meio do mato, só você e seu filho, né? Sem televisão, sem internet, sem nada. Você não educa seu filho sozinho. Por mais que você tente dar uma educação feminista para o seu filho, por mais que você tente explicar esses conceitos de igualdade, ele está inserido numa sociedade muito machista. Ele vai ter exemplos desse machismo o tempo todo. Ele vai ver filmes, ele vai ver novelas, ele vai receber piada, ele vai ter o pai, que é uma outra forma de educação, ele vai ter os colegas da escola. Então, assim, eu não aceito essa culpa para mim, não. Estou tentando criar um filho feminista, mas se ele, ao final, não for feminista, a culpa não é minha. Eu fiz aquilo que estava ao meu alcance fazer, né? Existe um ditado que fala que quem cria é a
a comunidade, né? Que é preciso uma tribo para criar uma criança, né? E é isso mesmo, a criança ela não é fruto só da mãe, né? Então, eu acho que é um outro mito do machismo que, de novo, coloca a culpa na mulher, mais ainda na mãe, né? Que nasce uma mãe, nasce uma mulher culpada, então coloca essa culpa na mãe também em relação a essa educação. Não é só responsabilidade minha, não é só responsabilidade sua, é responsabilidade de toda a sociedade também. Certo, muito obrigada e obrigada também pela correção, assim, porque trouxe um outro Mas contraponto. você vê como a gente começa, a gente sempre cai, assim, quando a gente não presta um pouquinho, a gente escorrega. Eu também, vira e mexe aqui, eu escorrego e falo, nossa, comentário machista que eu fiz, que pensamento machista que eu tive, porque é muito forte, é estrutural isso, né? É muito estrutural. Então, muitos e muitos anos, muitas situações, e a gente acaba, então, pensando. Então, sempre que eu chego à conclusão, a culpa da mulher nisso, eu paro e falo, não, a culpa está em outro lugar, não está na mulher, vamos procurar. Né? E aí você encontra realmente, não é só culpa da mulher. Claro, tem mulheres que são muito machistas, tem mulheres que são muito machistas porque são fruto dessa educação. Mas mesmo a mulher mais feminista não está livre de ter um filho machista ou uma filha machista, né? Uhum. Então, Tá, não joia. perder essa culpa. Tá, joia. Muito obrigada. Né? Mais alguém quer falar ou quer fazer perguntas? Eu queria agradecer por todo esse conhecimento, né, fantástico que foi passado para a gente hoje, por essa discussão maravilhosa. Doutora, muito obrigada por toda a sua exposição, como isso esclarece a gente, né, esse último ponto, né, da criação. Eu fiquei repensando algumas coisas que vinham, né, marcadas na cabeça, e realmente a gente tem que colocar isso para o coletivo. Não é responsabilidade da mulher, não é culpa da mulher, né? A gente tem que ter isso muito claro. Mas eu quero agradecer pela discussão, gente, foi muito bom, muito conhecimento, muito obrigada. Obrigada a você, Bruna. Mais alguém? Pois é. Doutora, então, assim, nós agradecemos, né, imensamente a oportunidade. Sabemos que a agenda, o tempo, hoje é o nosso bem mais precioso e dispor de um tempo, né, quase 1h30 para a gente estar aqui comentando e trazendo um pouco mais de conhecimento, né, luz para a gente. E, como a Lúcia disse, uma atualização tanto das leis e quanto de reflexões mesmo sobre aquilo que nós pensamos e temos ainda dentro da gente, tá? Muito obrigada, agradecemos imensamente a oportunidade e assim, a nossa gravação tá sendo gravada, transmitida pelo YouTube, né? E vamos compartilhar e tenho certeza que esse conhecimento será bem útil a muitas mulheres. Muito obrigada. Bom, obrigada a vocês pela oportunidade, poder falar do tema. Foi uma honra falar com os colegas ali do MP da União, enfim, e estou à disposição nas redes sociais, o que vocês precisarem, estou à disposição. Tá certo. Aí a gente fica aguardando, se puder disponibilizar, tá, a palestra. Tá bom, eu mando para vocês sim. Tá certo. Lia? Parabéns, doutora. Muito obrigada. Obrigada. Parabéns, doutora. Parabéns, coordenadoras. Muito obrigada. Parabéns, coordenadoras. E fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Eu não posso falar, senão o CNMP pega no meu pé. Muito obrigada, doutora Nathalie, assim, nossa, um amor de pessoa, assim, recebeu a gente com muito carinho, foi muito aberta, assim, para a gente conseguir essa palestra e, assim, obrigada mesmo por todo esse conhecimento, por compartilhar, assim, com tanta simplicidade, né, podendo ser acessível, né, um tema, assim, que hoje realmente a gente percebe que é muito, muito importante. Obrigada, boa noite para todas. E abraço. Um abraço. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite, obrigada. Valeu. Boa noite. Obrigada a todas.